Moçada, e aí, tudo tranquilo? Mais uma aulinha de introdução à programação. Agora a gente vai falar um pouquinho de matrizes, beleza? Bom, o que a gente tem que falar de matrizes? Matrizes, na programação, ela se assemelha bastante com a matriz matemática, tá? Algumas diferencinhas básicas da forma como a gente trata, ok? A programação, ela é uma estrutura semelhante com a que a gente tem na matriz. Porém, genericamente, para vocês que já viram a videoaula de vetores, a gente diria que uma matriz é um vetor, porém com duas dimensões. O vetor a gente pode considerar que é uma matriz de linha única, e uma matriz a gente vai considerar que é um vetor de duas dimensões, só para vocês fazerem a analogia. Bom, como é que eu faço para declarar uma matriz? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o tipo da matriz. Então está aqui o tipo. Nesse exemplo, tipo int, numérico, números inteiros. Eu tenho o nome da matriz, que segue as mesmas regras de nomenclatura para variáveis. Tá? Não pode começar com números, espaços, caracteres estendidos, e por aí vai. E eu tenho, aqui eu pintei em verde ímpar para ficar bem destacado. Eu tenho que colocar entre colchetes a quantidade de linhas e a quantidade de colunas da minha matriz, ok? Aí uma matriz do tipo caractere, você vai definir ela do tipo char, da mesma forma, colocar um nome para ela, aqui eu chamei ela de nomes, quantidade de linhas e quantidade de colunas. Isso quer dizer que para cada linha eu posso ter até 100 caracteres. Se a gente fizer uma analogia a vetores, toda vez que eu escrevo um nome, uma frase, vai ser uma matriz de uma linha só, porém com vários caracteres. Beleza? Nos exemplos a gente vai deixar isso mais claro. Bom, como é que eu faço para inicializar uma matriz? Eu tenho dois formatos para isso. Eu posso inicializar ela posição por posição, utilizando uma estrutura de repetição, ou então posso inicializar ela no momento que eu a declaro. Para isso, o que eu tenho que ter em mente? As matrizes trabalham que nem conjuntos. Tá? Então, para cada linha da matriz, eu tenho que usar as chaves. E aí, terminei de inicializar uma linha, eu ponho uma vírgula para mostrar que vou inicializar a próxima linha. Beleza? Então, olha, eu declarei aqui uma matriz de nome e notas do tipo float, com 2 linhas e 5 colunas. Então, abri aqui chaves para mostrar o tamanho total da minha matriz e, separado por vírgula, outro conjunto referente a quem? A cada linha. Então, na linha 1, na linha 0, coluna 0, 8.0. Na linha 0, coluna 1, 0, coluna 2, 0, coluna 3 e 0, coluna 4, dando assim 5 colunas, de 0 a 4. Vírgula, passei para linha 1. Lembrem sempre, moçada, em programação, em C, tudo começa no zero. Então, se eu tenho uma matriz de 2 linhas, eu tenho a linha 0 e a linha 1. Se eu tenho uma coluna de 5 linhas, eu tenho da linha 0 da coluna 0 à coluna 4. Beleza? Sempre começando do zero. Então, dessa forma, eu consigo inicializar a minha matriz assim que eu a declaro. Agora, se eu pretendo trabalhar com informações vindas do usuário do meu programa, a inicialização ideal seria através de uma estrutura de repetição, recebendo as informações desse usuário. Tá? Então eu tenho que tratar a linha e tenho que tratar a coluna. Para cada linha, eu venho em cada uma das posições da coluna, como mostra esse forzinho aqui, e deixo o usuário digitar. Fred, eu tenho uma coluna, uma matriz do tipo inteiro e gostaria de inicializá-la com zeros. Em vez de você utilizar o scanf aqui e solicitar a entrada de um número através do usuário, você coloca direto igual a zero. O nome da matriz, linha e coluna, igual a zero. E aí você vai inicializar ela tudo com zero. Se não, você deixa aberto com o scanf e aí você vai receber vários números. Mesma coisa aqui, funciona também para uma matriz do tipo caractere. Se você for receber caractere por caractere. Caso você queira receber vários nomes ou várias frases,
Aí você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar só a quantidade de linhas. A quantidade de coluna vai ser o máximo que você declarou aqui, por exemplo. Eu vou ter o quê? 30 nomes. Cada nome com no máximo 100 caracteres. Então eu posso fazer um for trabalhando apenas a linha da minha matriz e um gets para receber esse nome inteiro, essa frase inteira. Ou então posso fazer forzinho de linha e de coluna e receber dígito por dígito. Lembre-se que dessa forma você tem que digitar o dígito e enter, o dígito e enter, ok? Bom, vamos seguir. Vamos para a prática, que é onde a gente aprende mais. Exemplo prático número 1. Escreva um programa que lê uma matriz de nome M de 3 colunas por 3 linhas. Então é uma matriz quadrada, tá? Então eu vou ter da linha 0 até a linha 2, da coluna 0 até a coluna 2. O que eu quero? Receber essa matriz e mostrar as somas. Quais somas? Da linha 2 de M, da coluna 1 de M, da diagonal principal, da diagonal secundária e de todos os elementos da matriz M. Depois, no final, escreva essas somas e a matriz M em notação matemática. Notem uma coisa, uma matriz 3 por 3, eu não tenho linha e coluna 1, 2, 3. Eu tenho linha e coluna 0, 1, 2. Então, quando eu digo da linha 2 de M, identifique isso como da segunda linha de M da primeira coluna de M, ok? Bom, vamos lá, vamos ao Code Blocks. Bom, eu tenho aqui os dois exemplos já prontos e vou explicar para vocês. Por que eu não fiz isso, né, em tempo real digitando? Nossas videoaulas têm ficado um pouco longas e ocupando um espaço muito grande. Então a ideia é tentar dar uma otimizada. Então aqui para o nosso exercício 1, tem nossas bibliotecas, que vocês já estão acostumados. E aí eu tenho aqui a minha função main. Tá? Dentro da minha função main, eu vou fazer o quê? Declaração de variáveis. Declarei uma variável de nome linha, que é para controlar a quantidade de linhas da matriz. Uma de nome coluna, que é para a mesma coisa, controlar as colunas. Soma, que é para somar todos os valores da matriz. Soma linha 2, que é para somar a segunda linha da matriz. Soma C1, que é para somar a primeira coluna da matriz. Soma DP, que é diagonal principal, e da diagonal secundária, ok? Então, declaradas as variáveis que eu vou utilizar, eu declarei quem? Declarei a minha matriz. Chamei ela, em vez de M, chamei ela de mat, tá? Mat 3 por 3, ou seja, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Bom, aqui eu montei um for, né? Como eu tenho uma matriz numérica, eu vou receber cada um desses valores através do um for dentro do outro. O primeiro para controlar a linha, que vai de 0 até menor do que 3, ou seja, 2, incrementando de 1 em 1. Então, enquanto eu estiver na linha 0, eu vou proceder com a coluna de 0 até 2. Depois que eu preencher toda a coluna, vai sair do for e aí sim volta nesse for da linha e vou preencher a próxima linha. Então, para cada linha, eu preencho com todas as colunas. Ok? Então, olha, no mesmo momento onde eu estou informando ao usuário para digitar o valor que ele quer para aquela posição da matriz, eu já recebo isso aqui dentro da minha matriz e também eu já estou procedendo com o solicitado no enunciado. Tá? Aqui eu vou somar a variável soma com tudo que entrar, ou seja, eu tenho a somatória de todos os elementos da matriz. Nessa segunda linha aqui, nessa segunda opção, dá uma separada aqui, né? Eu só vou somar o que estiver na linha 1, ou seja, a segunda linha da matriz. Tá? Então eu tenho a matriz com a linha 0, a 1 e a 2. Então a segunda linha da matriz, no nosso caso em programação, é a linha 1. Então eu vou pôr a variável soma a segunda linha da matriz, guardando todos os valores que forem entrados, desde que seja na linha 1.
Mesma coisa para a coluna, né? Ou seja, a primeira coluna, que no nosso caso vai ser a coluna 0. Mesma coisa aqui agora, já trabalhando com a diagonal principal. A gente sabe que toda vez que você tem linha e coluna igual, esse elemento faz parte da diagonal principal. Então, se eu tenho a linha e a coluna igual, eu vou lá e somo a diagonal principal. E toda vez que eu tenho a capacidade da matriz, somando linha e coluna, igual à capacidade da matriz, eu tenho a minha diagonal secundária. No nosso caso aqui, ela é 3 por 3. Só que, pensando em programação em linguagem C, eu tenho 0, 1 e 2. Eu não tenho 1, 2 e 3. Então, eu somando com o 2, né, que é o tamanho máximo da nossa linha e coluna, eu vou ter a minha diagonal secundária. Feito isso, eu posso fechar aqui o meu for. Tá? Verifiquei toda a minha matriz, recebi tudo, fiz os cálculos, guardei nas variáveis e agora eu posso mostrar. Então aqui eu estou mostrando a soma da segunda linha, da primeira coluna, da diagonal principal, da diagonal secundária e a soma de todos os elementos da matriz. Por último, eu utilizo outra estrutura de repetição, onde eu vou mostrar em notação matemática. O que é notação matemática? É como está aqui na nossa apresentaçãozinha. Vendo? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. No nosso caso, linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 1, e linha 1, coluna 0, e linha 1, coluna 1. Beleza? Então, em notação matemática, né, bonitinho, igual a gente coloca lá. Vamos ver no que deu? Então, olha, informe o número para a linha 0, coluna 0. Vou colocar 1, linha 0, coluna 1 e linha 0, coluna 2. Já mudei de linha 1, coluna 1. Vou colocar valores iguais para ficar fácil de identificar na hora de mostrar na notação matemática. Então, notem que no nossa estrutura de repetição, eu recebo as três linhas, na mesma linha as três colunas, na mesma linha as três colunas, na mesma linha as três colunas. Dessa forma eu preenchi toda a nossa matriz. Soma da segunda linha da matriz 6. Qual que é a segunda linha? 2, 2, 2, igual a 6. Soma da primeira coluna. 1 com 2, 3, com mais 3, 6. Soma da diagonal principal. Diagonal principal é essa aqui, ó. 1 com 2, 3, 6. Soma da diagonal secundária, que é essa aqui, ó. 6 também. Se a gente somar tudo, vai dar um total de 18. Ok, moçada? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazer novamente, executar e colocar números diferentes para fazer o teste. Beleza? Qualquer coisa, vocês têm meu e-mail e o WhatsApp para tirar essas dúvidas. Bom, vamos ao exemplo 2. Exemplo prático número 2. Nesse momento aqui, a gente vai trabalhar com uma matriz do tipo caractere, para vocês conhecerem o formato. Ok? Então, exemplo 2. Escreva um programa que leia uma matriz caractere de nomes de tamanho 10 por 50, ou seja, 10 linhas por 50 colunas. Eu posso ter até 10 nomes com no máximo 50 caracteres. Processo e apresente. O que nós devemos mostrar? Quantas vogais minúsculas foram encontradas na matriz de nomes? Eu vou ler todos os caracteres digitados nessa matriz e verificar quantas vogais minúsculas que vão aparecer lá. E devo mostrar também a relação dos nomes contidos na matriz. Beleza? Bom, vamos voltar ao Code Blocks. Exercício 2, exemplo 2. Bom, tá aqui. Bora lá. Primeira coisa, declaração de variáveis. Nesse exemplo, nós vamos precisar de uma variável do tipo inteiro para
trabalhar as nossas linhas, trabalhar a nossa coluna, eu vou precisar de uma variável do tipo inteiro, que eu chamei de tam, que referencia tamanho, porque às vezes você tem lá a matriz de nomes do tipo caractere com 50 posições, e às vezes o nome tem só 10 posições. E aí, para evitar eu ficar lendo, né, toda essa matriz até os 50, tá? Então a gente otimiza a nossa programação. E o que eu tenho que contar que é a quantidade de vogais minúsculas. Tá? Nesse caso aqui, eu, em vez de declarar 10 por 50, eu declarei só 5, porque para ficar mais ágil o nosso teste. Depois é só trocar o número 5 pelo número 10 e fazer isso lá no for, que a gente vai utilizar como estrutura de repetição. Ok? Então, olha, char, o nome da minha matriz é nomes mesmo, com 5 linhas e 50 colunas. Ou seja, eu tenho da linha 0 até a linha 4 e da coluna 0 até a 49. Porém, lá na 49, a gente sabe que matriz ou vetor do tipo caracteres, tanto faz. Lá no finalzinho ele tem um terminador, tá? Então, a gente não tem essa última posição. Automaticamente vai ter um terminador lá. Bom, para receber os nomes, em vez de ficar recebendo caractere por caractere, por exemplo, vou digitar o meu nome, Frederico, eu teria que digitar F, Enter, R, Enter, E, Enter. Eu vou receber através da função gets, tá? Então, vou fazer uma estrutura de repetição, variando da linha 0 até a linha menor do que 5, que vai ser a 4. E aí, para cada linha dessa, eu já digito o nome inteiro, sem ter que ficar preocupado dando Enter por Enter. Legal? Então, vai lá, informe o primeiro nome, eu vou digitar o nome e já vai guardar lá direto. Ok? Depois eu criei um for, desta vez tratando linha e coluna. Por quê? Eu tenho que ler cada posição do nome para verificar se é uma vogal minúscula ou não. E mais do que isso, só me serve quem? As vogais minúsculas. As maiúsculas não. Beleza? Então, está aí criada a mesma estrutura. A linha vai de 0 a 4. E aí, logo depois, o que eu faço? Naquela linha da matriz nomes, eu aplico o str de len, que faz o quê? Ele vai contar quantos caracteres tem naquela linha. Se o nome só tem 10 caracteres, tam vai receber o valor 10. E aí a coluna vai variar de 0 até menor do que tam, de 0 a 10, por exemplo. Ok? E aí lá dentro desse for, onde a coluna está sendo verificada, para cada posição eu verifico. Olha, matriz nomes na linha lim coluna é igual a minúsculo, ou E, ou I, ou O, ou U, aí eu conto mais um na minha variável de quantidade de vogais. Ok? Feito isso, vai sair do meu for e eu vou mostrar aqui a quantidade de vogais. Por último, para mostrar bonitinho todos os nomes, eu até coloquei em ordem, eu fiz o quê? Um novo for, agora contando apenas a linha. Por quê? Para cada linha eu vou mostrar a string inteira e não posição por posição. Beleza? Para isso eu utilizei %s. Vamos ver como é que tá? Então vamos lá. Primeiro nome, Frederico Gomes. Notem que eu digito o nome inteiro e dou um Enter. Ele já vai para o próximo. Carlos, sei lá, Souza. Eduardo Pires, Maria Silva e, sei lá, José, sobrenome, Santos. Beleza. Recebi os 5 nomes, bonitinho. Calculei, né? Encontrei 25 vogais minúsculas. A gente pode testar, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, isso aqui é maiúscula, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24. Ih, passou uma. Vamos de novo, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. AU 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gente do céu, onde é que eu comi bola aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aleluia! Bom, gente, maravilha. E é isso. Até a próxima videoaula.